Graça e paz, querido. Pastor Patrício passando por aqui. E o meu desejo nesse momento é compartilhar uma palavra ao teu coração que vai te reanimar, te levantar, te colocar de pé. Se você está nesse momento passando por algum tipo de problema, aflição, se teu coração está apertado, eu queria que você meditasse nessa palavra comigo. Hebreus capítulo 12, o verso 1 e 2 diz assim: Ora, portanto, nós que também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, porque vocês ainda não resistiram até o sangue, combatendo contra o pecado. De tempos em tempos, parece que nós somos envolvidos e rodeados por um embaraço muito grande na nossa vida. Um embaraço chamado pecado, que vem de diversas formas, vem através de situações que nós passamos, situações que nós ouvimos, escândalos que nós presenciamos, sejam próximos, sejam na mídia, sejam na nossa família, seja em qualquer lugar. E tudo isso concorre para que nós esqueçamos do nosso propósito em Deus. Esse embaraço, como a palavra diz, é o pecado que nos rodeia, tentando nos impedir de alcançarmos o nosso propósito em Deus. Então, querido, o escritor aos Hebreus, ele nos dá uma direção, um conselho. Ele diz: olha, deixa isso de lado e olha para Jesus, que é o autor, significa que é onde começa, e é o consumador, que significa que é onde termina, da nossa fé. Olha para Jesus, o autor, o consumador da nossa fé. E como é que eu posso olhar para Jesus, pastor, envolvido em tantas situações? Existem 3 pilares onde a sua vida deve estar alicerçada. E eu aprendi isso há uns 5 anos atrás lá no Sul, quando eu estive no Mevan. Uma é a adoração, o outro é a proclamação da palavra, assim como eu estou fazendo aqui, e a outra é a intercessão. Como membro do corpo de Cristo, você obrigatoriamente precisa ser um intercessor, um adorador e um proclamador da palavra, porque a palavra, ela cura, a palavra, ela restaura, a palavra, ela coloca de pé, a palavra, ela transforma uma realidade. Quando você adora, você se aproxima de Deus. Quando você adora, você se torna semelhante a Ele através do seu relacionamento. Você consegue perceber as nuances do caráter de Deus através daquilo que Ele é, quando você exalta o nome dEle, quando você engrandece o nome dEle, quando você elogia os atributos dEle. Mas principalmente nesse tempo, como igreja, cuidando uns dos outros, nós precisamos ser intercessores. Por isso, ele nos diz assim no versículo 12: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Por que as mãos cansadas? Porque são as mãos que sempre estão se levantando para orar, para interceder. Ele está dizendo o seguinte: olha, não desanima, torna a levantar as mãos ainda que cansadas, os joelhos ainda que desconjuntados. Pastor, eu estou orando e parece que a situação não muda, querida. Creia que vai mudar, não desanima. Cuida do teu coração. Ele fala o seguinte: olha,
Fazei as veredas direitas para os vossos pés, versículo 13, para que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Irmão, você sabe que alguém está com algum problema, está com alguma dificuldade, não seja aquele que vai lá e joga o álcool para poder o fogo acender mais ainda, seja um apaziguador, um pacificador. Ontem o pastor Denis ministrou uma palavra poderosa sobre os misericordiosos. Haja com misericórdia, porque em algum momento você vai precisar da misericórdia e você vai ter a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então só tem misericórdia quem age com misericórdia. E aí ele nos dá mais um conselho: olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se você vive em guerra, se você se satisfaz com guerra, se você se satisfaz com picuinha, com coisas pequenas, com disse-me-disse, cara, você não vai ver a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação. Uma coisa é consequência da outra. Você não pode e não consegue se tornar santo se você não segue a paz com todos. E por último, ele diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A mágoa, ela é o caminho por onde a raiz de amargura brota. Por isso que Provérbios, no capítulo 4, no verso 23 ou 26, está lá na Bíblia, diz assim: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as saídas da vida. Querido, guarda o teu coração, não permita que nenhuma raiz de amargura brote e contamine os outros. Não, nós somos agente de mudança, agente de transformação, agentes de boas novas. A palavra evangelho significa isso, boas novas. Se não for para abrir a boca para abençoar, não fale, fique calado. Agora use a tua boca, a tua língua como um canal de bênção para que outras pessoas sejam transformadas. Porque a raiz de amargura, quando ela brota, ela não fica só na pessoa, ela contamina aqueles que estão em volta. Então, guarde o teu coração, seja um adorador, seja um proclamador e seja um intercessor nesse tempo. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que aquele que anda manquejando, vacilando, aquela pessoa que não tem muita firmeza na fé, não seja uma pessoa para condenar, não. Ah, essa pessoa nunca muda, ela não tem jeito, ela não tem solução. Não, fazei veredas, ou seja, fazei lugar aonde as pessoas possam firmar os vossos pés e estenda a sua mão como um agente de transformação, como um intercessor. Somente aquele que é um adorador, um proclamador e um intercessor pode ser um canal de transformação. Amém? Que Deus te abençoe. Eu queria orar com você. Pai, te peço, Deus, que nesse momento essa palavra possa tocar muitos corações. Possam tocar, Pai, as pessoas que nesse momento estão passando por momentos de dificuldade, talvez magoadas, amarguradas, entristecidas com alguma situação. Ensina-nos, Senhor, a olhar para o Senhor, que é onde começa, onde termina a nossa fé, o autor e o consumador. Sara os nossos corações, sara, Senhor, o nosso interior e cria em nós, Pai, um coração puro, renova em nós um espírito inabalável. Em nome de Jesus é o que eu oro e te agradeço nessa tarde. Amém e amém. Queridos, Deus te abençoe.